e a outra em 1891, que teve o habeas corpus. Você só vai conseguir, né, de uma certa forma conflituosa, criar os direitos trabalhistas e criar condições, inclusive, para o Brasil ser considerado um Estado a partir da Revolução de 30. E a Revolução de 30 traz o que para o poder? Ela traz o pensamento gaúcho, que é o pensamento positivista de políticos gaúchos, cujo Getúlio Vargas é apenas o herdeiro, né? Então você tem uma série de pensamento gaúcho que pensa o Estado brasileiro centralizado, com o poder centralizado forte, e cujo projeto nacional é um projeto de modernização, porém com o poder político concentrado na mão de uma elite também, né? Mas uma elite que olha para o país com um olhar nacionalista, diferente do pensamento paulista, que aliás impera até hoje. Se você sabe, dizem muito que os gaúchos têm um movimento separatista no Brasil, né? Mas o movimento mais forte do ponto de vista ideológico separatista, ele existe no estado de São Paulo. Inclusive, ele fomenta o separatismo em outros lugares. A ideologia separatista ela existe no estado de São Paulo. A comemoração do movimento de 32 é ao meu ver, uma comemoração separatista. São Paulo tem esse viés, né? Getúlio Vargas vai confrontar São Paulo em 30, né? Ele vai ter 32 como uma tentativa paulista de buscar o poder novamente. São Paulo perde a guerra, mas não perde na política, porque Getúlio faz um acordo com São Paulo logo depois e divide o poder. Ele tem o poder político, porém o poder econômico passa a ser de São Paulo. Se você pegar São Paulo de 1930 a 1980, ele vai concentrar basicamente 70% da indústria do Brasil. São Paulo vai se tornar a locomotiva brasileira. Toda a economia se concentra em São Paulo. Isso não é à toa, isso é um acordo que fez com Vargas a partir da disputa de 32. Você vai ter em 1934 o primeiro momento que uma Constituição é colocada, e você tem o voto feminino, né, em 34, você tem a construção das políticas, das indústrias de base, do ponto de vista da eletricidade, da metalurgia, da siderurgia, né? O petróleo ainda não, mas você começa a construir o Estado Nacional. Pela primeira vez o Brasil vai ter o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho. Você começa a construir uma garantia de Estado Nacional a partir de 30. Ora, se você pegar os outros países em 1930, a Inglaterra fez a Revolução Industrial no século, na virada do século XVII para o século XVIII, né? E explodiu no século XIX. Estamos falando da industrialização em 1930. Nós estamos falando de uma industrialização que foi concentrada 70% no estado de São Paulo. Isso não é à toa, né? O pensamento paulista é um pensamento que ele é concentrador de poder, ele está ligado ao latifúndio, ele está ligado à exploração da classe trabalhadora, ele está ligado ao separatismo, ele está ligado a uma ideologia no Brasil de evitar a construção aqui de um projeto nacional de desenvolvimento, que seja realmente nacional. São Paulo aceita o desenvolvimento nacional desde que ele seja o beneficiário, né? Isso você pode pegar, inclusive, o debate sobre a questão tributária, o ICMS. Vai fazer a questão tributária, os nossos deputados, quando vierem aqui, a gente pode perguntar, deputados que têm experiência no Congresso, toda vez que vai fazer a discussão sobre a reforma tributária, qual é o papel de São Paulo, né? Inclusive, até o próprio PT é criticado nesse ponto, né? O PT paulista é criticado nesse ponto, porque São Paulo quer reter o poder da São Paulo. Mas, de certa forma, Vargas constrói vou dizer assim, um esboço do projeto nacional, né? Mais conturbado, porque logo depois da Constituição de 34, do voto feminino, dos direitos trabalhistas, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, você tem em 1937. A Constituição de 37, a Constituição do Estado Novo, que é uma ditadura de fortes cores fascistas, né? Não dá para negar isso. Eu acho que Vargas é o segundo maior estadista desse país, só abaixo do Lula. Mas não dá para negar que o Estado Novo foi um Estado fascista. Foi um Estado que construiu, inclusive, as bases da tortura e da perseguição policial, de toda a estrutura de tortura e perseguição que depois foi usada em 64. Foi construída lá no Estado Novo, né? Inclusive, militares que em 64 já estavam com as suas estrelinhas de oficiais, eram oficiais de médio porte ali no Estado Novo que aprenderam a fazer tortura, aprenderam a perseguir. Perseguir quem? Perseguir a classe trabalhadora, né? Ao mesmo tempo que Getúlio constrói as bases que a CLT ia ser lançada no pleno Estado Novo, mas já vem sendo construída desde 34, ele coloca uma ditadura que explora, que mata, que tortura, principalmente a classe trabalhadora e principalmente os comunistas, né? E quem era de esquerda, né? E o progressista. Então não podemos esquecer disso. Mas foi com Vargas, de 30 a 45, que o Estado brasileiro pela primeira vez criou condições para ser chamado de um país, porque até então não tinha. Você não tinha, até 1930, escola pública.
escola pública, você não tinha um projeto de educação para o povo. Só quem estudava no Brasil até 1930 era rico, e uma educação privada, e muitas vezes nem feita dentro do Brasil. Os caras iam para fora estudar, isso até 1930, né? Quando você começa a construir uma escola de massa. E muita dessa escola de massa, o movimento Escola Nova, que vai trazer coisas avançadas, inclusive dos Estados Unidos, né? E tudo mais. Mas, apesar de todos esses conflitos, Vargas aponta um projeto nacional. E aí é que entra a questão, muito para a gente entender. Quando Vargas sai e entra o Dutra em 45, o Dutra ele vai montar, em pleno governo dele, toda a estrutura que vai levar ao domínio do Estado brasileiro em 64. Começa no governo Dutra, porque é no final da década de 40, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vão lançar a chamada doutrina Truman, do presidente Truman, que vai substituir Roosevelt, que era um presidente progressista, era um presidente que fez o New Deal nos Estados Unidos, que é uma política de centro-esquerda, que é mais ou menos um estado de bem-estar social americano, que vai elevar o padrão de vida dos norte-americanos ao longo dos anos, até os anos 80, quando o Reagan coloca outra condição econômica, mas o Partido Republicano, com o tal do Truman, toma o poder no final da década de 40 e põe a doutrina Truman. O que significa isso? Significa perseguir e impedir que a União Soviética tenha algum tipo de influência, principalmente na América Latina. E a partir disso vão se colecionar golpes de Estado militares em todos os países da América Latina, da América Central, na Guatemala, até a Argentina, lá no sul. Todos os países vão sofrer de algum tipo, em algum momento desse período, um processo de golpe militar com imposição da ditadura e com perseguição. E os militares brasileiros, no governo Dutra, todos eles vão fazer curso na Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos. Todos eles. Inclusive o Golbery Ponte Silva, que vai ser o grande pensador da ditadura militar. Todos eles vão fazer curso lá e voltam para o Brasil. Em 1950, vence de novo o velhinho, né? Que até tem um dingo maravilhoso, que todas as vezes que eu estou com saudade eu ouço o dingo, né? Que é o Getúlio Vargas, né? Que é um dingo que a gente podia colocar depois para ouvir, que é muito bom para dar uma animada. Vamos ver o Lula também anima, ouvir aquele dingo anima. Getúlio volta pela urna. Bota o velhinho? Como é que é? Bota o velhinho lá? Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. E ele vota em 50, eleito pelo povo. Inclusive, eu tenho muita vontade disso, Zé. Você é um cara que gosta de construir aqui no PT de Ribeirão Preto um diálogo sobre Ribeirão Preto. Que eu acho que falta muito aqui para a gente. Não quero tratar sobre o PT aqui, mas saber sobre a história de Ribeirão Preto, ela é uma necessidade de um partido como o nosso. E a gente não sabe nada de Ribeirão Preto. Vamos falar a verdade. E acho que a gente tem que começar, nesse momento, quando Vargas volta em 50, um prefeito trabalhista é eleito aqui em Ribeirão Preto. É o primeiro prefeito a desafiar a CI. Exatamente. Entendeu? Então, era um getulista. Foi eleito aqui um dos melhores prefeitos que Ribeirão Preto já teve, ninguém fala dele. Inclusive foi presidente do Botafogo. Exatamente. Botafoguense sabe da história. Entendeu? Getúlio volta, e ele volta um projeto nacionalista de cunho social, profundamente social. O governo dele de 50 a 54 é um governo histórico, porque ele coloca o Brasil no rumo de um projeto social de desenvolvimento e um projeto nacionalista. Ele cria a Petrobras, né? E ele vai de encontro, né, à nossa elite exploradora, que é através do Ministério do Trabalho, primeiro lá nomeando o nosso grande João Goulart, né, que dá um aumento de 100% do salário mínimo. O salário mínimo é um espinho na garganta da elite brasileira. Todas as vezes que a elite brasileira pode, ela atenta contra o salário mínimo. Todas as vezes. E não é à toa que quando o presidente Lula assumiu, ele colocou a política de valorização do mínimo, porque ele sabe qual é o exemplo do mínimo e sabe que o salário mínimo é um agente indutor do desenvolvimento nacional, nos rincões mais profundos desse país. E isso ele aprendeu com Vargas. Depois eu vou contar essa história que vocês devem saber, a história que o Brizola apresenta o Getúlio do Lula. Já ouviram essa história? Depois eu vou contar. Mas o Lula sabe, o Lula resgatou isso do trabalhismo, né? E o governo do Vargas de 50 a 54, ele é um governo golpeado, do começo ao fim. O Vargas se suicida por conta disso, né? Ele se suicida por conta que a elite brasileira, principalmente os militares, treinados nos Estados Unidos pela doutrina Truman, não aceita de jeito nenhum que um projeto nacional de desenvolvimento seja colocado no Brasil, principalmente a relação ao petróleo. Tem duas coisas que matam na América Latina: a questão da terra, que
nunca foi resolvida nem na América Latina e nem no Brasil. Os companheiros do MST sabem disso. O latifúndio é um negócio arraigado e que não abre mão do seu poder. Ele se transformou em agronegócio, mas continua sendo latifúndio. No mundo inteiro fez reforma agrária, seja a reforma agrária de cunho capitalista, que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, ou a reforma agrária de cunho socialista, que aconteceu em Cuba, aconteceu no México, aconteceu na União Soviética. Aqui na América Latina não aconteceu nenhuma das duas, tirando Cuba e tirando o México. O México já teve o processo de contra-revolução, né? Inclusive hoje o México é o importador de milho dos Estados Unidos, um país cujo milho é o principal produto. A partir do neoliberalismo ele é um importador de milho. Mas enfim, na América Latina, na América do Sul e no Brasil, não se faz reforma agrária de jeito nenhum. Se você contar o número de mortos, todas as vezes que países ou governos de centro-esquerda e nacionalistas tentaram fazer reforma agrária, passa de 200 mil. Só na Guatemala mataram 80 mil quando o governo na década de 50 tentou fazer uma reforma agrária. Na Colômbia, e aqui no Brasil também se mata todo dia. Mata o campesino todo dia que luta pela terra, né? A terra mata e o petróleo também mata. Mata e derruba o governo. A gente sabe disso, né? O pré-sal está aí para mostrar que isso é verdade para a gente. Getúlio morre para não ser derrubado. Ele dá um tiro no peito para não ser derrubado. O tiro no peito, ele acaba interrompendo o processo golpista que já se daria em 54. Juscelino é o único político daquele momento que vai ao velório e enterro de Vargas. O único. Nenhum outro político foi de grande expressão. Juscelino é o único. Naquele momento ele se torna, por aquele gesto, ele se torna o herdeiro do getulismo, ele se torna o herdeiro do trabalhismo. E vai ser candidato em 55 e eleito, tendo o João Goulart como vice, né? E ele é eleito, e o que a elite brasileira, junto com os militares, tenta fazer quando o Juscelino é eleito? Tenta impedir a posse do Juscelino. E só toma posse por conta da presença de um militar, de um marechal nacionalista, cuja história deve muito à honra dele, que é o Marechal Henrique Teixeira Lott. Ele vai, como ministro da guerra, ele impõe as tropas, boicota e interrompe o processo golpista contra o Juscelino, impõe a posse do Juscelino, Juscelino toma posse, governa todo o tempo do governo dele, tendo os militares e a grande imprensa inventando história que ele era corrupto, tentando derrubar o governo dele, tentaram matar inclusive ele num voo de avião, onde eles sabotaram o avião do Juscelino, e ele pousou em Minas Gerais com os taxistas iluminando a pista de pouso. Tudo isso aconteceu no governo do Brasil nos anos 50, por conta do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a nossa elite não aceita de jeito nenhum, e principalmente orientada pelo capitalismo norte-americano, que influi aqui, né? Juscelino termina o seu governo, e era a mesma coisa que aconteceu quando da transição do Lula para Dilma. Era um governo progressista que estava gerando emprego, que estava construindo a economia nacional, tinha construído Brasília, e ao mesmo tempo o discurso da corrupção, o discurso moralista, o discurso da tentativa da grande imprensa de macular a imagem de um presidente popular que tinha feito muito pelo país. E quem acaba sendo eleito em 60? O Bolsonaro da época, né? O Jânio Quadros. Quem foi o grande Quem foi o grande adversário do Jânio? Foi o Marechal Henrique Teixeira Lott, que tinha uma campanha muito bem feita, uma campanha moderna pela televisão, mas ele acabou perdendo pelo discurso da corrupção que a elite sabe usar muito bem. E sabe usar muito bem, inclusive contra militante de esquerda. Tem muito militante de esquerda que se deixa levar pelo discurso moralista que a grande elite brasileira sempre coloca nesses momentos. E mesmo com a grandeza do Marechal Lott, quem acaba vencendo é o Jânio. E o Lott, naquele momento, tem muita corrente que defende isso, e é verdade, se ele tivesse sido eleito presidente em 60 e assumido em 61, ele teria evitado o golpe militar, e a história do nosso país poderia ter sido outra, completamente diferente. Mas ele não é eleito, e pelo aquilo que ele fez em 55, quando a ditadura militar toma o poder em 64, ele tira o Marechal Lott das Forças Armadas, o Marechal Lott morre em 84 e é enterrado sem honras militares. E até hoje não fizeram honras militares para esse homem que garantiu a posse do Juscelino em 55. Estou contando essa história para a gente entender como acontece, né? Um ciclo. E na década de 50, qual era a Constituição que estava em vigor? Era a Constituição de 1946, feita no ambiente democrático, feita com a bancada comunista tendo um papel de destaque no processo constituinte. Para você ter uma ideia, pela primeira vez na Constituição de 46, você tem uma lei de liberdade religiosa. E essa lei de liberdade religiosa é feita sob a pena, sob a redação de um deputado comunista que sabia muito bem escrever, porque ele era um grande escritor chamado Jorge Amado, que era um deputado comunista e que escreveu a primeira lei de liberdade religiosa, ateu.
convicto e público, né? E que fez a lei de liberdade religiosa. Eu contei isso na aula de quarta-feira, tinha lá mais de 60 alunos da pós-graduação e tal, e muitos deles evangélicos, que hoje os evangélicos estão vivendo um momento muito difícil, porque eles estão sendo levados para um discurso fascista, e eles precisam ter a condição de poder entender uma coisa diferente. E eu dei essa informação e muitas alunas e alunos evangélicos se assustaram com isso. Né? Um símbolo do comunismo atrás de mim, e eu dizendo que um ateu tinha feito a liberdade religiosa, que era o Jorge Amado. E aí eu disse a eles, né? Vocês que são evangélicos, quem é ateu, quem é católico, quem é espírita, deve muito ao Jorge Amado. Porque a lei de liberdade religiosa, se ela não existe, uma religião passa a se impor sobre a outra, que é exatamente o que eles estão tentando fazer hoje. Porque grande parte das correntes neopentecostais também sofrem treinamento ou ganham treinamento lá nos Estados Unidos, que é da onde vem essa corrente neopentecostal, para tentar destruir a igreja progressista católica. Eu não sou católico, tenho formação católica, mas não sou, mas eu sei reconhecer que o movimento religioso progressista que existiu foi o movimento da igreja católica aqui, principalmente na América Latina, através da teologia da libertação. E é para destruir a teologia da libertação que vem esse movimento neopentecostal. E os próprios evangélicos têm que tomar cuidado com ele e saber olhar para isso como maneira reflexiva. Porque o movimento neopentecostal retira a igreja católica das periferias e adentra. Eu vou contar um exemplo para vocês. Tive várias vezes em favelas e comunidades aqui de Ribeirão Preto para gravar matérias para o blog do Constantão. Numa delas, eles tinham a maior de Ribeirão Preto, que é essa daqui, aqui tem do lado do aeroporto, né? Nazaré Paulista. Eles construíram lá o centro de convivência no meio da comunidade. Você teve lá, o Zé também teve, muito para trás. E eles fazem lá encontros religiosos. Aí eu perguntei para o líder lá, né? Falei, mas são encontros ecumênicos? Aí ele não entendeu. Por quê? Você falou? Eu falei, não. Aí eu falei, pô, não, encontros que pode católico? Não, católico não. Católico não pode, é só evangélico. Para você ver aonde que chega essa ideologia. É uma ideologia que está andando de mãos dadas com o Bolsonaro e com a narrativa de ataque ao nosso país e ao nosso projeto. Bom, estamos nos anos 50, o Jânio toma posse, é um maluco, assim como é o nosso atual presidente. Ele renuncia, deixa o Brasil num limbo político, não é? O movimento golpista se reacende, tenta impedir a posse do Jango. O Jango só é empossado porque ocorre uma campanha da legalidade, muito liderada pelo Brizola, a partir do Rio Grande do Sul, mas também porque um empresário brasileiro chamado Mário Simonsen, que era dono da TV Excelsior, que era dono da Panair, que era uma empresa de avião, vai buscar o Jango lá na China, porque eles não queriam nem colocar avião para trazer o Jango de volta, vai buscar o Jango na China e traz o Jango do Brasil, parando de ponto em ponto. Em cada país